Olha, tem uma outra frente dessa guerra que que são as operações de Israel no Líbano. O presidente Donald Trump, ele admitiu que teve sim uma discussão acalorada com o primeiro-ministro de Israel em função dessas operações israelenses no Líbano. Ele deu uma entrevista a um podcast nos Estados Unidos e admitiu que ficou muito incomodado com os ataques que estão acontecendo no Líbano e confirmou que chamou sim Benjamin Netanyahu de louco, como a imprensa dos Estados Unidos tinha relatado. Trump também disse que ficou perturbado com os planos de Israel para o Líbano. Israel vem tomando o sul do Líbano e vem afirmando que aquela será a sua área de influência, promovendo uma destruição massiva daquela região. Essa ofensiva é que tem atrapalhado e muito a tentativa dos Estados Unidos de fechar algum acordo, porque o Irã diz, olha, enquanto Israel estiver atacando o Líbano, eu não sento para conversar. Embora tenha reconhecido essa tensão entre ele e Benjamin Netanyahu, o Trump diz que continuam se dando bem. O Netanyahu também minimizou, disse que tem amizade com Donald Trump. E sobre as negociações com o Irã, o Trump repetiu a mesma coisa que vem falando, né? São 96 dias de guerra já. E o Trump está dizendo, olha, eles já concordaram, o Irã já concordou em não ter mais uma arma nuclear e disse até que se sair acordo, quem sabe ele encontra com o líder do Irã, Mojtaba Khamenei. Isso tudo se o acordo sair, se as coisas correrem bem. A gente recebe aqui no Hora H, Hussein Kalu, professor de Relações Internacionais da USP, pesquisador de Harvard. Hussein, que bom tê-lo aqui conosco de novo no Hora H. Boa noite. Boa noite, Thaís. É um prazer estar com você novamente também. Hussein, começando aqui de trás para frente, já vou querer te ouvir sobre a decisão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, da política doméstica, mas agora falando dessa revelação de Trump chamando Netanyahu de louco. O que isso quer dizer? O Netanyahu está estragando todo o acordo de paz que os Estados Unidos estão costurando com o Irã. O Netanyahu está literalmente transgredindo praticamente todo o entendimento que aglutina todo o Oriente Médio nessa situação. Veja bem, o que o Trump quer no momento? O Trump sabe que fracassou na guerra. No entanto, ele precisa de dois aspectos fundamentais. Precisa de um acordo, e nesse acordo ele precisa comercializá-lo como vitória para o mundo, e precisa comercializá-lo de uma forma que catapulte o Partido Republicano rumo a uma vitória ou a amortização de uma derrota massiva na eleição. Tá? Os iranianos conseguiram compreender o que o Trump quer e foram flexíveis, porque também o Trump fez concessões aos iranianos. As concessões estão no campo econômico, no sentido de levantar sanções, algumas das sanções, e no sentido de liberar os recursos, parte dos recursos presos do Irã, assim que o Irã liberar a navegação no Estreito de Hormuz. Esses pontos já estão acertados, o acordo está maduro, o acordo entre os iranianos e os americanos está praticamente, diria, concluído em todos os seus aspectos. Faltam detalhes. E parte desse detalhe é o Líbano. Só que não é um detalhe trivial, porque os iranianos insistem que, dentro do acordo, o Líbano precisa ser aglutinado. Não há como concluir o acordo sem que Israel pare os ataques ao Líbano e sem que Israel se retire do território libanês, porque Israel é uma força ocupante agressora contra o Líbano. Netanyahu não quer paralisar e quer expandir. E o Trump sabe que se o Netanyahu seguir o curso
da guerra no Líbano, este acordo complica o projeto de Donald Trump de comercializar o acordo para as eleições americanas no meio de mandato. E sabe o Trump que isso também ofusca a tese do Trump de comercializar a perspectiva do Trump de que o Trump venceu na guerra. Claro. Entendeu? Então, são esses dois pontos principais e por isso que esse telefonema entre os dois ficou, na verdade, acalorado, diria, foi um telefonema muito duro entre os dois lados, especialmente por parte do presidente americano. Foi uma pressão para que o Netanyahu pudesse se conter para que haja um avanço no sentido de um acordo com o Irã. Claro. Agora, Hussein, rapidamente, eu tenho tempo para mais uma perguntinha só. A sua leitura sobre essa resposta dos republicanos é o início de um movimento de distanciamento de parte dos republicanos a essa fidelidade cega que travaram com Trump nesses últimos anos? Thaís, eu não vejo que os republicanos podem se distanciar do Trump no momento e não acho que os republicanos podem romper com essa fidelidade. Ainda estamos muito distantes do processo eleitoral, né? Seja ainda para as primárias ou ainda muito mais distantes da eleição presidencial. Há de se lembrar que o Trump, ele é o principal contendor eleitoral republicano. Ele pode decidir de forma estrutural o nome do candidato presidencial, ele pode influenciar. E muitos dos candidatos republicanos querem o beneplácito do Trump, né? Então, há um movimento tático por parte do Partido Republicano de pressionar e afrouxar na tentativa de alguns insatisfeitos de buscarem o apoio de Trump e parte de alguns republicanos que querem o apoio de lobby de Israel para que o Trump pare de pressionar o Netanyahu de não ocupar o sul do Líbano. E parte dos republicanos que estão sendo pressionados por Israel para que esses republicanos trabalhem no sentido de que o Trump não faça concessões ao Irã. Esse é o ponto-chave dessa pressão.